Hoje vamos conversar sobre a ansiedade, tema muito frequente, tema muito comum, uma das doenças mais comuns que afetam a população aqui no século XXI. O que você sabe sobre ansiedade? Você sofre com ansiedade? A ansiedade prejudica a sua vida de alguma forma, prejudica a sua qualidade de vida? Você tem notado que tem ganhado peso e você sente que a compulsão alimentar que está ligada à ansiedade tem te prejudicado? Se você sente que de alguma forma a ansiedade te prejudica, assista ao vídeo. Vamos estar conversando sobre ansiedade agora. Meu nome é Márcio Passo, sou médico, trabalho com nutrologia, com medicina integrativa, sempre focado em buscar a qualidade de vida dos meus pacientes. E a ansiedade está muito ligada a isso, que é o tema de hoje. Se você não me conhece, se você quer receber mais dicas, se você quer acompanhar o meu trabalho, semanalmente eu estou postando vídeos aqui no YouTube. Então me acompanha, me segue, se inscreve. Se esse conteúdo for interessante para você, se você acha que pode ajudar alguém, compartilha também, que sempre teremos um encontro semanalmente aqui no YouTube. Ansiedade é talvez o mal do século. Eu recebo constantemente pacientes queixando-se de ansiedade, pacientes ganhando peso, tendo compulsão alimentar, comendo acima do que deveria e atrelando isso à ansiedade. Pacientes com insônia, pacientes sem conseguir dormir à noite, também por conta da ansiedade. As urgências recebem diariamente, em toda a urgência, em todo o Brasil, pacientes sofrendo com ansiedade. Mas a ansiedade, dentro da minha visão, dentro da visão da medicina integrativa, tem uma visão muito diferente da medicina tradicional. A ansiedade, na verdade, ela está ligada a desequilíbrio hormonal e metabólico. Todo paciente que sofre com ansiedade doença. Eu vou também aproveitar aqui este vídeo para estar explicando a diferença entre ansiedade fisiológica, entre ansiedade normal e ansiedade doença. Existe a ansiedade natural, a ansiedade que todos nós temos, a ansiedade que eu tenho, a ansiedade que você tem, a ansiedade que antecede uma prova, a ansiedade que antecede um resultado. Todos que fizemos vestibular estávamos em algum momento ansiosos pelo resultado, ansiedade de um resultado de uma entrevista de emprego. Sempre a ansiedade até esse ponto é natural. Todos nós podemos ter um pouco de ansiedade e não há nenhum problema com relação a isso, é fisiológico. Mas quando essa ansiedade ela começa a atrapalhar a vida, quando essa ansiedade começa a comprometer a sua qualidade de vida, quando você começa a não conseguir dormir mais, quando você começa a ter um prejuízo dessa qualidade que pode se refletir em aumento de peso, come de forma demasiada, não consegue mais sair de casa, não consegue mais interagir, compromete sua relação pessoal, sua relação profissional, então passa a ser uma doença. Quando ela começa a ser uma doença, isso significa que você começa a ter um desequilíbrio hormonal e metabólico. Hormônios como a testosterona podem estar desequilibrados, podem estar em alteração, em déficit. Esse déficit da testosterona pode levar a um prejuízo de autoestima, pode levar a um prejuízo de disposição, pode levar a um prejuízo de qualidade de vida, que pode muitas vezes ser interpretado como ansiedade. Outro hormônio que também pode estar muito ligado a esse desequilíbrio hormonal e metabólico é o próprio cortisol. O cortisol é um hormônio liberado pelo nosso corpo, principalmente por uma glândula chamada suprarrenal, ou seja, que está localizada acima do rim, e mediante situações estressantes que todos nós podemos passar, nosso corpo libera esse cortisol. Ao passar por uma situação estressante, deve haver essa liberação de cortisol. Se não há essa liberação de cortisol de forma adequada, o paciente pode evoluir para uma crise de pânico, o paciente pode evoluir para uma crise de ansiedade propriamente dita, podendo muitas vezes parar na urgência achando que está infartando, achando que está tendo outros sintomas, ou seja, sintomas físicos decorrentes de um problema mais ligado ao psíquico, mas que reflete uma deficiência hormonal, que reflete uma deficiência vitamínica. Então, dentro da minha visão como médico, voltado para a medicina integrativa, voltado para a nutrologia, eu busco tratar a ansiedade corrigindo essas alterações endócrinas, metabólicas e dessa forma tratar a ansiedade. Não estou dizendo que o paciente não deve fazer o acompanhamento psiquiátrico. O paciente, havendo necessidade, ele deve sim fazer o acompanhamento psiquiátrico. E aí nesse ponto pode ser importante, mas sempre buscando tratar a causa do problema. Muitas vezes é tratado apenas o sintoma. O que significa isso, doutor? Muitas vezes o paciente não consegue dormir e toma um medicamento para dormir. O paciente não consegue, está tendo uma crise, vai lá e toma um medicamento, que pode, em algum momento, pode ser interessante. Então entenda que eu não sou contra isso. Eu acho que pode ser
ser interessante. Mas não só isso. Muitas vezes, se o paciente é apenas tratado no sintoma, ou seja, se o paciente só toma um remédio para dormir, se o paciente só toma um remédio para ansiedade e não trata a deficiência vitamínica, não trata a deficiência hormonal, muitas vezes o paciente vai ficar num ciclo vicioso sem ter nenhuma melhora. Então eu procuro tratar o paciente como um todo. Este é o meu objetivo, no consultório, e esse é o meu objetivo, orientar você aqui que está me assistindo aqui no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver algum questionamento, coloca aqui nos comentários aqui embaixo, que a gente vai estar discutindo e eu faço questão de estar respondendo sempre aqui no YouTube. Tirar um momento para responder aqui a todos vocês. E além de tudo isso que eu falei, de correção hormonal, correção metabólica, existem algumas estratégias naturais baseadas no uso de fitoterápicos, ou seja, na utilização de alimentos funcionais, ou seja, na busca de alimentos naturais que lhe tragam benefícios. Então, eu recomendo bastante a utilização de chás. Existem chás muito importantes como o chá de cidreira, o chá de camomila, que podem ser utilizados à noite para ajudar a dormir, que podem ser utilizados ao longo do dia para diminuir um pouco o cortisol de forma natural. Existem fitoterápicos manipulados, nutracêuticos à base de fitoterápicos que eu procuro utilizar dentro do meu protocolo no consultório, tanto no consultório presencial quanto nas consultas online, em que eu utilizo alguns adaptógenos, a exemplo da rhodiola rósea, a exemplo do ashwagandha, que a gente procura utilizar de forma natural, controlar de forma natural essa ansiedade. E em casos mais graves, em casos em que o paciente realmente precisa de um medicamento mais forte, aí nesse caso o paciente pode sim também estar utilizando ansiolíticos, pode sim estar utilizando medicamentos psiquiátricos mais intensos, mas em casos específicos, e tendo sempre em mente a importância de tratar a causa do problema. Este é o ponto essencial. Recomendo também a prática da atividade física, mas aí vai um detalhe. A atividade física ela pode ser uma bênção e ela também pode não ser tão interessante assim em casos graves de ansiedade. E aí vocês podem me perguntar, mas doutor, então você pode estar me dizendo que em alguns casos a atividade física pode não ser interessante? Sim, isso pode ser um pouco chocante, mas pode, em alguns casos, a atividade física pode até piorar um pouco essa ansiedade. Isso eu estou falando de casos mais graves, mas a grosso modo, em casos mais leves, a atividade física é sim importante, ajudando na liberação de endorfinas, ajudando a controlar essa ansiedade. Então quais são as estratégias a grosso modo que eu oriento? Mudar a alimentação. Quanto mais inflamado você está, quanto mais errado você come, mais inflamado você fica. Quanto mais inflamado você fica, mais o seu corpo transforma, acaba gerando um processo inflamatório, acumulando mais gordura. Acumulando mais gordura, sua produção de cortisol vai estar prejudicada, sua imunidade vai estar prejudicada, sua autoestima vai estar diminuída. A autoestima diminuída, você muitas vezes vai querer compensar isso na comida, muitas vezes comendo de forma ainda mais errada, o que muitas vezes acaba gerando um ciclo vicioso, em que você a cada momento come mais errado, comendo mais errado, engorda mais, engordando mais processo inflamatório, menos hormônio, menos produção hormonal, menos testosterona, até porque quanto mais obeso o paciente está, menos testosterona ele tem. E aí é um dado interessante, todo obeso tem menos testosterona. Por quê? Porque o tecido adiposo é rico em uma enzima chamada aromatase que diminui a produção de testosterona. Então o que eu quero explicar, espero que não esteja ficando confuso, é que vai gerando um ciclo vicioso. Quanto mais o paciente come errado, quanto mais o paciente se alimenta de forma inadequada, quanto mais o paciente não cuida da causa do problema, que é tratar a correção metabólica, tratar a correção hormonal, pior ele fica. E isso vai gerando cada vez mais ansiedade, e aí a gente acaba tendo casos em que o paciente tem ansiedade há 10, 15, 20 anos e piorando cada vez mais, imunidade ficando cada vez pior. Então o primeiro passo é procurar o acompanhamento médico, é buscar a alimentação saudável e dessa forma tratar todas essas consequências ligadas à ansiedade. A ansiedade tem tratamento, eu recomendo um tratamento mais funcional e em casos mais graves o tratamento psiquiátrico. Então não sou contra o tratamento psiquiátrico, reafirmo isso mais uma vez, mas dentro de uma estratégia voltada principalmente buscar a saúde. Bom pessoal, este foi o vídeo voltado para a ansiedade, espero que tenham gostado. Se gostaram do vídeo, compartilhem, deixem seu like, se inscrevam no canal, dúvidas, comentários, sugestões, se gostaram, se não gostaram, coloquem aqui nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!